Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico, bacana e que muita gente pediu para falar sobre isso, que é sobre o tal do transplante de cabeça que o médico italiano Sergio Canavero prometeu. Então, há uns 2 anos atrás, a grande mídia aí andou publicando que ia ser realizado o primeiro transplante de cabeça da história da humanidade entre humanos vivos. Então, o Sérgio Canavero, ele publicou um artigo agora no fim do ano descrevendo o procedimento de transplante de cabeça entre cadáveres. Então, isso foi publicado em novembro de 2017. Eu estou deixando aqui 2 artigos na descrição. Um é esse artigo de 2017, onde ele descreve esse procedimento entre cadáveres. E eu estou deixando aqui na descrição também um dos artigos que ele publicou, e esse ele publicou sozinho, sobre a possibilidade de transplantes em macacos, que ele já tinha feito isso, e ele se associou com os chineses lá, que eles já faziam em cachorros e também em ratos. Então isso já estava sendo feito entre animais também. Então o primeiro feito em cadáveres humanos foi feito no ano passado, no final de 2017. Só que existe muita discussão sobre a viabilidade desse tipo de cirurgia. Praticamente toda a comunidade médica chamou o cara de maluco. E aí eu resolvi chamar um amigo meu aqui para a gente conversar seriamente sobre esse assunto. E ele é médico e ele iniciou a residência em neurocirurgia. Então ele teve muito contato com neurocirurgia. É o Augusto Valadão. O Augusto Valadão é o editor do canal Teoria da Medicina. Se você é estudante da saúde e não conhece o canal Teoria da Medicina, é altamente recomendável que você se inscreva no canal do Augusto. Eu estou deixando o link do canal dele aqui para você se inscrever e você ter um pouco mais de conhecimento dentro das áreas médicas. Na verdade, ele faz vídeos sobre anatomia, sobre medicina em geral, história da medicina, então é um canal sensacional. Só para você ter uma ideia de quanto o Augusto tá velho, antes de eu começar o canal Anatomia Fácil, eu já assisti os vídeos dele, então o canal Teoria da Medicina já vem antes do canal Anatomia Fácil. É um canal excelente e eu convidei aqui o Augusto para a gente fazer um bate-bola sobre a viabilidade dessa cirurgia de transplante de cabeça ou transplante de corpo, né? Então é uma discussão que a gente tem aí, né? O correto é transplante de corpo. Então eu vou chamar aqui o Augusto para ele se apresentar a vocês e vocês conhecerem ele melhor antes da gente começar o assunto desse vídeo. Fala Rogério, fala pessoal. Então, Teoria da Medicina sempre foi um canal de aulas dentro de ciências médicas, né? A gente sempre fez conteúdo educativo. E daí, recentemente, a gente começou a fazer também uns vídeos comentando tópicos de interesse dentro desse universo, como esse aqui agora de transplante de cabeça. Se esse tipo de assunto te interessa, dá uma olhada lá depois no nosso canal. Se você gostar, se inscreve, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Agora senta que lá vem a história, mas é uma história bem bacana. Essa história do transplante de cabeça ou de corpo, se eu falar transplante de cabeça, me perdoem, mas o correto seria transplante de corpo. Essa história envolve 3 protagonistas principais. O primeiro, um italiano, neurocirurgião, o médico Sergio Canavero. O segundo, um russo que sofre de doença de Wernicke-Hoffmann, o Valery Spiridonov, que ele tem 33 anos. Ele é o doador da cabeça aí. E o terceiro, que é mais recente, que é um médico chinês chamado Chao Ping Ren. Então vamos começar falando aí sobre a história do Canavero. O Canavero, eu vou deixando as fotos aí para vocês verem a cara dos cidadãos. O Canavero é um neurocirurgião italiano originário de Turim. Ele estava associado com a Universidade de Turim por 22 anos e se desligou em 2015. A galera lá de Turim começou a achar meio obsessiva a ideia do Canavero para fazer esse transplante de corpo. Então ele foi, durante muitos anos, o diretor do Centro de Neuromodulação Avançada da Universidade de Turim. Só que em 2015 ele saiu fora porque a galera não estava mais aguentando mais essa história. Aí ele saiu fora para tentar em outro lugar. Só que nessa época ele conversou com esse russo, ele precisava de um doador em vivo, e o doador era o Valery Spiridonov, um programador russo, que atualmente, se eu não me engano, ele está com 33 anos.
Porque nas matérias que eu vi eram do ano passado ele estava com 32. Então provavelmente agora ele está com 33. Ele sofre de amiotrofia espinhal do tipo 1, que é a chamada doença de Wernicke-Hoffmann. Então essa amiotrofia espinhal tipo 1 é a caracterizada doença de Wernicke-Hoffmann. É uma doença neurodegenerativa do trato córtico-espinhal anterior, ou seja, é uma doença desmielinizante que ela atinge somente tratos motores, ou seja, a parte cognitiva da pessoa permanece intacta, não há alteração cognitiva. Aí vamos pensar comigo aqui, e é o vídeo que eu fiz no canal do Augusto lá. Agora imagina, na cabeça do cara que está normal, não tem nenhuma alteração cognitiva, como que vai ser ele continuar tetraplégico e com um corpo de terceiros? É uma coisa complicada, que eu falo lá no vídeo do Augusto sobre o primeiro transplante de face. Então, algumas histórias interessantes aí que eu quero que vocês conheçam. Então, não é uma coisa muito simples para quem sofre esse tipo de cirurgia, tá? Principalmente do ponto de vista psicológico, tá? Então, a gente tem que ter isso muito em mente. É viável a cirurgia? É, tecnicamente é viável, como vocês vão ver com o Augusto falando. Mas é desejável do ponto de vista ético, então é complicado isso. Por isso que a galera lá de Turim já estava fazendo um hate complicado em cima do Canaveiro, tá? Se você acha que o Felipe Neto aí na internet tem hate, você não viu o Canaveiro. Canaveiro sofre um hate da comunidade médica mundial impressionante. Então a galera de Turim não aceitou a ideia do transplante de cabeça. Ele foi lá na Inglaterra conversar com os ingleses. Aí os ingleses ouviram o Canaveiro com atenção. Tá, inclusive eu vou deixar até um TED Talks aqui do Canaveiro, para você como ele fala dessa cirurgia, da técnica cirúrgica. Então tem também um vídeo aqui do YouTube que ele fala sobre a técnica, sobre tudo isso. Você vê que ele está muito querendo entrar para a história como o primeiro homem que fez o transplante de cabeça. Então isso tem que ser levado em consideração também, a vaidade do homem nessas horas, beleza? Conversou com os ingleses, aí os ingleses ouviram ele e falaram, pô, Canaveiro, você é um cara legal, você é um cara bacana, mas aqui não vai rolar. Beleza? Então ele já tinha o paciente, mas nenhuma instituição estava querendo dar o aval para ele fazer esse tipo de cirurgia. Falou, vou conversar com os americanos, né? Os americanos são mais abertos nesse tipo de cirurgia e tal. Vou conversar com eles. Aí foi lá, falou com os americanos e tal. E o pessoal também não aceitou. Falou, Canaveiro, aqui na América não vai rolar. Então ele estava meio sem chão, né? Então ninguém queria aceitar esse projeto. E se a gente pensar do ponto de vista da história da medicina mesmo, quando foi feito o primeiro transplante de rim em 1954, o Murray, que fez esse primeiro transplante de rim com sucesso, o cara sofreu um hate absurdo, que estavam querendo falar que ele queria se transformar em Deus, não sei o quê. Só que hoje em dia é uma cirurgia cotidiana. Se não tivesse feito a primeira, como teria feito hoje em dia? Então a gente não sabe como seria sem a primeira. Então a gente tem que lembrar sempre da história. Em 1967, o Barnard fez o primeiro transplante cardíaco da história, lá na África do Sul. E hoje é um procedimento cotidiano. Vale a pena lembrar que esses indivíduos não sobreviveram por muito tempo, principalmente porque as drogas imunossupressoras da época ainda não tinham o potencial que tem atualmente, evidentemente, e as infecções também eram bastante frequentes nesse tipo de cirurgia, tá? Em cirurgias em geral. Então é importante a gente lembrar que a gente tem que falar da imunossupressão e das infecções, que a Nusca, a esposa do Augusto, vai falar um pouquinho sobre esse fato do sistema imunológico e os transplantes. Então também está aí nessa parte do Augusto. Então se a gente analisar esse transplante de cabeça do ponto de vista histórico, todo mundo sofreu hate antes de fazer. Então, evidentemente, se o Canaveiro for fazer essa cirurgia no Valery Spiridonov ou em um outro doador, é claro que vai sofrer muito hate, mas é uma cirurgia também muito mais complexa, que ela envolve a secção do pescoço, que é uma estrutura absurdamente complexa. É ela que liga o seu cérebro a todas as partes do seu corpo. Então, não é só colar ali e acabou. Não é assim que funciona. Tem todo o religamento estrutural da parte neurológica, vascular e ortopédica. Então a gente tem que lembrar que é uma cirurgia
extremamente complexa, muito mais complexa do que um transplante de rim ou um transplante cardíaco. Ah, mas é possível? Vocês vão ver aí nas respostas do Augusto, nas perguntas que eu fiz para ele. Então eu já vou adiantando, é possível do ponto de vista técnico, mas é desejável? Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Por quê? Você vai ter o cérebro do Spiridonov num outro corpo. É complicado se ligar um cérebro que está acostumado com o corpo e colocar um outro corpo ali. É como se você colocar o motor de uma Ferrari num Fusquinha. Como que vai funcionar isso? Não vai funcionar estranhamente. Pode funcionar? Pode. Pode não funcionar? Pode também. Então a gente tem que pagar para ver. Então se vai ocorrer ou não esse tipo de cirurgia, a gente não sabe. Tá? Então tem uma coisa interessante também que a gente fala sobre isso, que é o conflito de somatotopia, que o Augusto vai explicar para vocês o que é isso. Ou seja, são as áreas cerebrais que comandam várias partes do seu corpo. Então vai haver o conflito disso. Então, como o cérebro do Spiridonov está acostumado com aquele corpo, é óbvio que vai haver conflitos. Tá? Então, ele explica de forma bastante didática como isso acontece. Então vocês viram que numa cirurgia de transplante de cabeça é muito mais complicado do que outros tipos de cirurgia. Então só de envolver a secção do pescoço e a conexão do cérebro com outras partes do corpo, evidentemente é uma cirurgia muito mais complexa do que as outras. E aí o Canaveiro foi rejeitado na Itália, foi rejeitado na Inglaterra, foi rejeitado na América, estava complicado para o Canaveiro. Aí ele conheceu um chinês, ortopedista, cirurgião de mão, chamado Xiaoping Ren. Eu não sei se é assim que fala, mas é um chinês que era diretor da Universidade de Harbin, na China. Para vocês terem uma ideia, Harbin é tão longe que ela fica a 1.200 quilômetros a nordeste de Pequim. É longe pra caramba. Só que o Xiaoping Ren abraçou a ideia do Canaveiro. Por quê? O Xiaoping Ren, ele é ortopedista, cirurgião de mão. Cirurgiões de mão, eles estão muito acostumados a reimplantes. Então, acidentes de trabalho, que são muito comuns, ao reimplante da mão. Então, os ortopedistas, cirurgiões de mão, estão acostumados com esse tipo de cirurgia. Inclusive, o Ren já tinha feito um transplante de mão, já é um procedimento que já vem sendo feito. Ou seja, você tem a mão de um doador morto no corpo de um receptor vivo. Então é um transplante de mão. Não é um reimplante, não confunde, tá? O reimplante é quando eu perco minha mão e reimplanto minha própria mão depois de conservada em gelo. Beleza? O transplante envolve o quê? Um doador externo, tá? Então a mão que recebe não é a do próprio receptor. Beleza? Então isso é um transplante de mão. Então em 99, o Xiaoping Ren já tinha feito esse procedimento num americano chamado Matthew Scott, que ele tinha perdido a mão num acidente com fogos de artifício. Então o Ren já tinha essa experiência com transplantes e reimplantes, e ele foi a pessoa certa que o Canaveiro precisava para fazer esse tipo de cirurgia. E aí, como ele aceitou, foi aceito na Universidade de Harbin, o Ren, ele também já fazia esse tipo de secção de cabeça e religamento em ratos e cachorros. Então ele já fazia isso em ratos e cachorros. Então ele já tinha experiência nesse tipo de religamento de cabeça e corpo. Só que, evidentemente, entre cadáveres de ratos e cachorros, né, de cobaias. Então ele já tinha uma experiência nesse assunto. Canaveiro foi lá trocar uma ideia com ele e falou, vamos fazer essa cirurgia em um cadáver humano. Aí o Xiaoping Ren gostou da ideia e falou, vamos fazer essa cirurgia então. Aí em 2017, eles fizeram o primeiro transplante de cabeça entre cadáveres. Então eles pegaram 2 cadáveres e transplantaram a cabeça de um para o corpo de outro. Segundo eles, relatado também num artigo que está aqui na descrição, a cirurgia foi um sucesso, tá? Então foi publicada em 2017 e eles chamaram esse procedimento de CSA, que é Cephalosomatic Anastomosis. Anastomose cefalossomática. Porque em 2013, o Canaveiro já tinha escrito um artigo, só que ele escreveu sozinho, tá? Onde ele relatou uma cirurgia chamada Heaven, que ele fez em macacos, que é Head Anastomosis Venture. É a mesma coisa com um nome diferente, tá? Então é anastomose de cabeça,
beleza? Então ele chamou de Heaven, uma alusão a céu, tá? Que é o mesmo nome que é dado a céu em inglês. Então em 2013 o Canaveiro escreveu esse artigo sozinho, tá aqui na descrição do vídeo também. E em 2017 ele escreveu com a equipe dos chineses, tá? Então só tem o Canaveiro de italiano, o resto da galera que está lá no corpo da pesquisa, todos são da Universidade Harbin, na China. Então em novembro de 2017 foi publicado esse artigo, e esse artigo relata a técnica cirúrgica que eles vão utilizar se eles fizerem essa cirurgia no Spiridonove. Beleza? Então a gente está aguardando, porque já está há 2 anos nesse chove no mole, de faz não faz, principalmente por conflitos bioéticos. Então a comunidade bioética está hateando pra caramba o Canaveiro, e a gente não sabe, evidentemente, se essa cirurgia vai rolar ou não. Beleza? Então tem também um TED Talks que eu vou deixar aqui do Canaveiro, vocês podem ver, ele falando sobre o procedimento, como que vai ser feito. E nesse artigo que está aqui na descrição também, vocês podem ver toda a técnica cirúrgica que eles relatam que foi feita nesses cadáveres. E para concluir toda essa história, mesmo com Xiaoping Ren tendo experiência com transplantes, esse tipo de transplante de cabeça entre cobaias, ter feito um transplante de corpo com o Canaveiro e ter escrito um artigo sobre isso também, ele recusou a realização dessa cirurgia no Spiridonove por motivos éticos. Então agora o Canaveiro tá sem lenço e sem documento e sem amigos. Dá uma olhada nessa foto aqui que o Canaveiro tirou com o Xiaoping Ren, que o Ren já não tava com cara de bons amigos nessa foto aí, tá? Mas por problemas éticos, o Xiaoping Ren resolveu sair fora dessa cirurgia em vivo. Provavelmente ele percebeu ali durante a realização da cirurgia no cadáver que alguma coisa podia dar errado. Então é importante que a gente faça essas reflexões. E por isso eu chamei o Augusto Valadão para dar a palavra dele, porque ele é médico e teve muito contato com neurocirurgia, ele tem muito mais propriedade para falar isso do que eu. E não esquece depois no final desse vídeo de clicar aqui no izinho e assistir o vídeo que eu fiz lá no canal dele. Porque é importante a gente fazer uma reflexão sobre aspectos psicológicos de pessoas transplantadas também. Principalmente transplante de rosto, transplante de corpo, esse tipo de coisa. Tem que haver muito cuidado, principalmente sobre as histórias que já foram relatadas, que é isso que eu faço lá no canal dele. Então reflitam sempre sobre isso, porque podia ser vocês ou um familiar de vocês. E aí o que vocês iam falar sobre esse tipo de cirurgia? Entendeu? Então é bom que a gente reflita sempre sobre esse assunto. E assim, eu desejo de coração que o Canaveiro e o Spiridonove tenham sucesso. Então eu espero que vocês gostem aí das perguntas e respostas do Augusto Valadão sobre esse tipo de cirurgia. Então, Augusto, sabendo de tudo isso que eu falei anteriormente, minha primeira pergunta para você é a seguinte: do ponto de vista cirúrgico, né? Neurocirúrgico, vascular, ortopédico, etc., é viável esse tipo de cirurgia? É possível realizar essa cirurgia? Tecnicamente sim, é possível. Seria uma cirurgia absurdamente trabalhosa, porque teria que ligar cada uma das estruturas que foram cortadas, que no caso dessa técnica proposta incluiria a medula espinhal, coluna vertebral, esôfago, o início da traqueia, as artérias carótidas, as veias jugulares, os nervos vagos, os músculos presentes nessa região. Seria uma coisa bem trabalhosa. Uma cirurgia que na prática levaria facilmente mais que 24 horas e certamente precisaria envolver várias equipes diferentes. Mas possível do ponto de vista técnico, sim, é possível. Então, se ela é viável do ponto de vista técnico, significa mesmo que ela será realizada em breve? Aí é que está o ponto central da questão. Essa cirurgia não deve ser realizada em breve. A questão é que o sistema nervoso não é um monte de peça de Lego que você desmonta e remonta da forma que preferir. A medula espinhal não é um brinquedo que quando quebra é só você colar de volta e era isso. De cara, o paciente já ganharia uma tetraplegia na saída da cirurgia. Sem contar que os nervos vagos do sistema parasimpático, bem como os plexos do sistema simpático que seriam seccionados, também não iriam se refazer assim tão fácil, o que acabaria com toda a regulação do sistema nervoso vegetativo sobre o restante do corpo.
e por isso o mais provável é que a pessoa precisasse de suporte ventilatório e hemodinâmico continuamente, já que todas as suas vísceras passariam a trabalhar de forma independente, o que sem dúvidas não daria certo. E em terceiro lugar, ainda falando sobre sistema nervoso, o componente do sistema nervoso local do esôfago também ficaria todo desregulado. As ondas de peristalse esofágica que levam o alimento até o estômago ficariam interrompidas, fazendo a pessoa perder a capacidade de se alimentar sem uma sonda. Olha como é que esse cenário que a gente está construindo seria uma situação bem trágica, seria uma coisa extremamente traumatizante para a pessoa, no mínimo. O problema é que algumas pessoas, como esse médico e o canaveiro, já perguntam direto se a cirurgia é possível. Mas essa talvez não seja a melhor pergunta para começar a discussão. Porque possível é. Como também é possível eu arrancar minha mão cirurgicamente. Faz uma antisepsia boa para eu não pegar uma infecção e morrer por causa disso depois. Vai cortando e coagulando para eu não perder muito sangue e ter problemas aí por hipovolemia. E pronto, fiquei sem mão. A pergunta mais importante não é se isso é possível, mas sim se isso é desejável. Antes de chegar na discussão sobre como fazer uma cirurgia, a gente precisa ter respondido com clareza se aquela proposta vale a pena para começo de conversa. E nesse caso certamente não vale. Teria que ser desenvolvida primeiro uma tecnologia bem confiável, que por enquanto não existe, que torne possível o religamento fibra a fibra de cada um dos milhões e milhões e milhões de neurônios que seriam cortados nesse procedimento. Existem sim candidatos possíveis de tratamentos que se propõem a fazer justamente isso, mas ainda são coisas bem longe de se tornarem algo bem confiável e bem seguro. Cara, são muito legais esses tópicos que você está abordando e você está levantando essas hipóteses. Agora fala para mim uma coisa. Havendo tecnologia para a realização do procedimento e uma equipe médica disposta a realizar esse tipo de cirurgia, que é uma equipe grande, eu vou te fazer duas perguntas. Como que fica o esquema da somatotopia? E qual é o risco de rejeição desse novo corpo que o Spiridonov vai receber? Sem sombra de dúvidas, a necessidade de uma tecnologia que seja capaz de permitir esse religamento fibra a fibra, um religamento perfeito do sistema nervoso, não é a única barreira técnica para esse procedimento. Existem outros problemas bem graves. E eu acredito que os dois maiores sejam exatamente os que você citou, Rogério. O conflito de somatotopia, que ainda é um problema relacionado ao sistema nervoso, e a rejeição imunogênica, que tem a ver com o despreparo biológico do nosso corpo para aceitar, por assim dizer, um procedimento como esse. Eu vou falar primeiro um pouco sobre o conflito de somatotopia e em seguida eu vou chamar a Anuska, que também é médica e que tem uma fluência melhor que a minha em imunologia, para falar um pouco mais sobre a rejeição imunogênica nesse caso. Conflito de somatotopia, o que isso quer dizer? O ser humano adulto possui vários mapas somatotópicos espalhados pelo encéfalo. Um mapa somatotópico significa basicamente uma planta do corpo, que nem a planta de uma casa. Isso permite que regiões de processamento de informações, como o córtex cerebral, o colículo superior do mesencéfalo e o córtex cerebelar, tenham literalmente mapas disponíveis mostrando cada centímetro do seu corpo para consultar sempre que for preciso e tornar esse processamento de informações algo que flui melhor. É que nem aquelas naves de ficção científica que sempre tem um holograma com um mapa da nave no meio lá da sala de controle, tá ligado? E daí se surge algum invasor, por exemplo, ele aparece como um pontinho vermelho piscando ali nesse holograma. A somatotopia é basicamente a mesma coisa, só que nesse caso existem vários desses mapas espalhados em várias áreas do encéfalo, que são as áreas mais avançadas de processamento. É como se na nave tivesse esse holograma da nave em várias salas diferentes. E é fácil de entender como esses mapas são essenciais para o processamento das informações sensitivas corporais, chamadas de sensibilidades somestésicas, bem como para a coordenação motora adequada de cada parte do nosso corpo. Mas a importância desses mapas vai além disso. Eles são essenciais também para certas funções cognitivas mais complexas, como a autoconsciência, também conhecida como noção de identidade do eu. Um exemplo do problema que isso pode gerar são os pacientes que recebem transplante completo de face, depois de sofrer um acidente que deixa o rosto da pessoa todo desfigurado. Uma boa parte desses pacientes entram em uma crise existencial tão grande, uma depressão tão severa, que existem relatos de alguns terem se suicidado pouco tempo depois, por dizer que aquela pessoa não era mais ela, que não dava para viver assim.
Você que está assistindo pode achar que isso talvez fosse um problema prévio da pessoa, né? Que ela já tivesse uma tendência a desenvolver depressão. E essa deve ser mesmo uma variável bem importante em todos esses casos. Mas resumir o problema só a isso talvez seja uma análise leviana dos fatos. E aí você pode pensar, mas nesse caso é a questão da face, né? A face é muito importante para a pessoa perceber sua própria identidade e o transplante de cabeça não iria mudar a face seria a mesma. Mas vamos pegar então um outro exemplo em que acontece algo parecido, que são as próteses robóticas de mão. A quebra dos mapas somatotópicos nesse caso não só atrapalha profundamente todas as modalidades sensitivas envolvidas nas informações que o cérebro precisa receber sobre o que está acontecendo com a sua mão a todo momento, não só atrapalha a coordenação motora dessa mão, que não mais corresponde a nenhum dos mapas somatotópicos que o cérebro tinha sobre como era a sua mão original, por assim dizer, como também gera um problema que pode ir além. O paciente pode passar a apresentar aquela mesma crise de identidade, ficando profundamente incomodado o tempo todo por causa da sensação subjetiva de que aquela mão não faz parte do corpo da pessoa. É como se essa incompatibilidade gerada pela quebra dos mapas somatotópicos bugasse todo o encéfalo da pessoa, que então passa a determinar que aquela região não faz parte do seu corpo, porque aquilo ali é incompatível com os registros que tinha da sua mão. E esse pensamento gera um conflito imenso na mente da pessoa, porque no fundo ela quer aceitar que aquela mão é a nova mão dela. Mas por haver essa quebra de entendimento dos mapas somatotópicos, ela vive um constante conflito. Essa discussão abre um parênteses imenso de filosofia sobre autoconsciência e identidade. Se você que está assistindo esse vídeo tem interesse sobre isso, eu tive uma conversa bem bacana dentro desse tópico com o Rogério lá no meu canal, do Teoria da Medicina. Então depois de assistir esse vídeo, dá uma passada lá para assistir a gente viajando nessa discussão sobre o que define a sua noção de individualidade. Agora eu vou chamar aqui a Nuska para falar um pouco melhor sobre a rejeição que o corpo apresentaria a essa cabeça que tentaram acoplar a ele. Oi pessoal, tudo bem? A primeira coisa que eu queria falar aqui é explicar por que eu tenho que fazer um transplante entre duas pessoas ditas compatíveis e não duas pessoas aleatórias. Isso acontece porque cada célula nossa tem uma molécula de superfície ali na membrana celular chamada de MHC. Ele funciona como se fosse um CPF para o seu corpo. Ninguém no Brasil tem um CPF igual ao seu, assim como ninguém no mundo vai ter um MHC igual ao seu. Apesar de ser um mecanismo muito importante para o nosso sistema imune reconhecer as nossas próprias células e diferenciar o que é nosso do que não é, a presença do MHC dificulta muito a nossa vida quando se trata de transplantes. O MHC é codificado por um monte de genes, o que faz com que mesmo pessoas geneticamente muito próximas da gente, como nossos pais, possam ter um MHC completamente diferente do nosso. Achar alguém com MHC pelo menos um pouco parecido com o seu é como se fosse ganhar na loteria. E esse raciocínio leva a gente ao segundo ponto que a gente tem que conversar aqui. Todo transplante vai ser rejeitado alguma hora, mesmo que o MHC seja suficientemente parecido. A gente pode ter rejeições agudas que acontecem no momento ou algumas horas depois da cirurgia, ou a gente pode ter também a rejeição tardia, que é o que acontece quando a gente fala que o transplante deu certo. A verdade é que mesmo quando ele dá certo, ainda vai ter um pequeno grau de rejeição, que vai acabar lesionando aquele órgão e em uns 10, 15 anos ele vai estar totalmente insuficiente de novo. Além disso, esse paciente vai precisar fazer um tratamento contínuo com drogas que reduzem a atividade do sistema imune dele, que são chamados imunossupressores. Quem usa imunossupressor por muito tempo fica muito suscetível a infecções, o que frequentemente é a causa de morte desses pacientes. Usar imunossupressores por muito tempo também aumenta muito o risco de linfoma, que é um câncer dos linfócitos e pode ser um quadro potencialmente muito grave. Então agora a gente vai falar especificamente sobre o transplante de cabeça. Existem alguns locais do nosso corpo que são ditos imunologicamente privilegiados, onde a gente tem pouco MHC nas células presentes no local. Um desses lugares é o sistema nervoso central.
Então, do ponto de vista imunológico, talvez fosse até mais fácil transplantar um cérebro do que um coração, por exemplo. A gente teria menos problema com rejeição. Mas a gente não está falando só do sistema nervoso central, a gente está falando da cabeça como um todo. E nenhuma das muitas outras estruturas que a gente encontra na cabeça é imunologicamente privilegiada. Então imagina a treta que ia dar quando isso tudo começasse a sofrer rejeição. Fora que não ia ser uma coisa tudo ou nada. O sistema imune ia ficar constantemente atacando aquelas novas estruturas e a pessoa ia lentamente perder a função desses órgãos. O que para mim soa como uma morte horrível. Além das doses cavalares de imunossupressor que a gente ia ter que dar para ela, para que não ocorresse rejeição imediata de tantas estruturas diferentes novas no corpo. Essas doses provavelmente iam ser tão grandes que iam praticamente zerar o sistema imune da pessoa, ela ia ficar totalmente sem defesa. E ia ter que passar o resto da vida vivendo num ambiente estéril, como se fosse uma bolha. Será que realmente valeria a pena dar esse tipo de qualidade de vida ao paciente? Eu falei muito resumidamente de MHC aqui para vocês, só para dar uma contextualizada na parte de imunologia dos transplantes. Se você quiser saber mais sobre isso e entender como o MHC funciona, tem vídeo meu lá no Teoria da Medicina sobre isso. Então vamos lá, eu tenho mais uma pergunta para você. Essa pergunta é meio longa, tá? Qual seria a vantagem para o Spiridonov realizar essa cirurgia, já que ele já não movimenta o seu corpo do pescoço para baixo, onde saindo dessa cirurgia ele já vai sair tetraplégico automaticamente, ele vai fazer o religamento da medula, mas isso não é imediato, tá? Então ele vai ter uma tetraplegia, isso é fato. Não vai ter o controle das funções viscerais, beleza? Principalmente por causa do nervo vago e o risco também do nervo frênico, então a gente tem que ver que ele não vai ter o controle imediato das funções viscerais. Pensando no frênico, ele já vai ter que ficar também entubado para manter a sua respiração. Vai ficar numa bolha imunossuprimido. Então, vários são os riscos, vários são os problemas que vai acontecer. Ele vai continuar tetraplégico. Eu te pergunto, qual que é a vantagem da realização desse procedimento? E por que há tanta pressa para o Canaveiro realizar essa cirurgia? Rogério, essa é uma ótima pergunta e foi exatamente por isso que o Canaveiro sofreu free hate da comunidade médica. Usando aí um jargão da internet, ele foi duramente criticado por toda a comunidade científica e toda a comunidade médica séria e comprometida com o real avanço da medicina. Por isso a pergunta precisa ser primeiro se a cirurgia deve ser feita, considerando a tecnologia e os recursos disponíveis hoje, para só então a gente começar a discutir os detalhes técnicos de como a cirurgia deveria ser feita. Esse italiano quis pular direto para a discussão da técnica em si. Imagino eu que por uma pressa de fazer logo esse negócio e tentar entrar para a história como um grande pioneiro da medicina, mas daí a mesa virou contra ele. E o que aconteceu foi um mar de críticas pesadas sobre a integridade dele e a coisa que eu falei do free hate. Então eu acho que talvez ele deveria ter pensado um pouco mais antes de falar tudo o que ele falou do jeito que ele falou. Já dizia o grande Carl Sagan, afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Eu estava vendo as entrevistas do Canaveiro e ele fala muito sobre o polietileno-glicol para acelerar as funções nervosas. O que é o polietileno-glicol e qual que é o efeito que ele vai causar depois dessa cirurgia? O polietileno-glicol, ou PEG, é um poliéter usado por alguns dos caros colegas da gastroenterologia pediátrica para ajudar crianças constipadas a defecar. Nesse caso, é tipo um pó que a gente dilui em algum líquido que a criança possa tomar, ou então o adulto, né? Pode ser usado por adultos também. O que acontece é que como o PEG não é bem absorvido no trato gastrointestinal e tem um bom efeito osmótico, porque ele é muito hidrofílico, ele puxa e mantém muita água dentro dos intestinos. E daí isso teoricamente ajudaria a formar um bolo fecal mais adequado para que a peristalse intestinal consiga empurrar melhor essas fezes. Era esse o contexto no qual eu conhecia mais o PEG. Até que no ano passado eu fui surpreendido por essa notícia que estariam tentando usar essa substância para regeneração axonal de lesões medulares. Fiquei até perplexo. Será que é possível? E daí eu fui estudar um pouco sobre isso e vi que o nome dessa proposta é que o PEG poderia ser também um fusogen,
ou fusógeno, tipo uma substância boa para induzir a fusão celular. E essa ideia é até antiga, tem estudos propondo isso desde a década de 80, sobre fusão de membranas celulares em geral, tipo para fechar o buraco feito na membrana de uma célula lesada, como se fosse uma cola, por algum mecanismo ainda não muito bem compreendido. Mas vale lembrar nesse momento que as células nervosas são altamente especializadas, então é complicado querer comparar um neurônio com uma célula genérica. Mas foi meio que isso que o Canavero fez. Ele pegou esses estudos em células genéricas, dizendo que talvez o PEG poderia ser um fusógeno, poderia ser usado para colar a membrana celular de células com a sua membrana lesada. E daí ele falou, e se eu usar isso para regeneração axonal? Isso não foi totalmente uma ideia dele, outras pessoas já tinham falado também na possibilidade de, quem sabe, tentar isso daí. Só que daí ele pegou isso e levou muito a sério, ele falou, não, isso daí vai dar certo. Ele investiu todas as fichas dele nessa ideia. E vamos ver então como é que ele fez para tentar embasar e tentar provar que isso daí funcionaria. Em janeiro do ano passado, o Canavero publicou, em parceria com esse outro médico chinês, o Ren, esse artigo aqui, que mostra uma coisa meio assim, no mínimo sem graça. A grande evidência que eles apresentam nesse estudo é basicamente que eles conseguiram detectar o que eles chamam de axonal sprouting, que seria tipo os cotos seccionados dos neurônios tentando voltar a crescer. Foi isso que eles mostraram nesse estudo. E daí eu sinceramente não sei dizer se eles simplesmente omitiram isso ou se eles realmente não entenderam que o maior problema nem é esse. O maior problema é o seguinte: o que é que garante que esses neurônios tentando se regenerar vão conseguir se religar exatamente com a continuação de fibra que eles tinham antes, e não com a fibra de algum outro neurônio que está ali meio nanômetro pro lado e que, como é uma coisa que está meio boiando assim, eles não vão ficar alinhados. Você seccionou aquilo ali, aquela massa de fibras vai se desalinhar. O que garante que cada pontinha de fibra vai se religar exatamente com a fibra que era antes? Esse eu diria que é o maior problema, porque isso é muito importante, pode fazer toda a diferença nesse processo de regeneração. Se eu aperto o interruptor na minha parede aqui e desligo a luz da minha sala, tudo bem, mas imagina a confusão que seria se o meu interruptor controlasse a energia do elevador de um prédio aqui do lado. Daí eu aperto o interruptor aqui querendo apagar uma luz aqui em casa e deixo presa uma pessoa no elevador de um prédio aqui do lado. Imagina a confusão. É mais ou menos esse tipo de cenário caótico que poderia acontecer em uma situação de religamento aleatório das fibras desses milhões de neurônios que foram interrompidas, porque eram neurônios que estavam todos passando ali por aquele ponto, mas cada um estava vindo de um lugar completamente diferente e indo para um lugar completamente diferente. Então, mesmo que elas conseguissem se regenerar o bastante para fazer algum tipo de religamento, isso não basta. O religamento tem que ser exatamente com o coto distal daquele axônio que foi interrompido nesse corte. Isso é muito complicado. E botar uma cola e deixar a coisa se religar ali é uma proposta absurda. É considerar que o sistema nervoso é Lego, é que nem eu falei, não é um Lego que eu vou desencaixar e reencaixar e deu. A partir do momento que você seccionou, para reconstruir aquilo ali, você tem que garantir o religamento fibra a fibra. Isso é muito complicado. Não é uma cola que vai resolver isso. Por isso que eu falei que eu não sei se o cara simplesmente está omitindo esse dado bem importante ou se ele realmente não entendeu que não basta você colocar uma cola que vai fazer grudar as fibras de neurônio. Essa proposta é uma proposta meio maluca, assim. Não é possível que o cara ache que isso vai ser a grande tecnologia que vai resolver o problema. Mas tá bom, talvez eu esteja sendo muito duro com o Canavero e com o Ren. É uma ideia em aberto, isso que eu tô falando, eu tô especulando. E daí mais adiante, ainda em 2017, em junho, eles publicaram outro estudo, esse aqui, para tentar demonstrar que o polietileno-glicol funciona assim, que não é só uma cola que vai grudar e vai dar errado. Eles falaram, não, vamos provar que a nossa ideia faz sentido e vai dar certo. E como é que eles resolveram fazer isso? Eles pegaram 9 ratos, que é um N bem pequeno, né? Mas tudo bem. E nesses ratos eles iriam aplicar o polietileno-glicol no local de transecção cirúrgica da medula espinhal. E pegaram também para comparação um grupo controle de 6 ratos, totalizando então um total de 15 ratos no estudo. E esses ratos do grupo controle, eles iriam só cortar a medula espinhal e ver o que aconteceria sem interferir em nada. Aí vem uma coisa que eu achei bem tosca, é um baita red flag, que é o seguinte: eles resolveram para esse estudo cortar a medula espinhal dos ratos no nível T10, o que foi muito conveniente, né, já que boa parte dos problemas com a técnica operatória lá do transplante de cabeça é justamente pelo fato de a ressecção proposta acontecer na medula cervical alta. E daí eles tentam demonstrar que a regeneração de uma lesão cervical alta pode funcionar
experimentando com lesões torácicas baixas em 9 ratos. Show de bola, hein, cara? Transecção cirúrgica em T10. Tudo bem. E daí você imagina. Bom, agora nos resultados do estudo eles vão dizer se algum desses ratos voltou a andar, né? Ou apresentar algum tipo de movimento aí depois do procedimento. Mas não, o resultado que eles apresentaram foi o seguinte. Depois de passadas 4 semanas, um mês do procedimento, que para um rato é bastante tempo, no caso de um rato jovem seria equivalente mais ou menos a 8 anos para um ser humano, o parâmetro de resultado deles foi uma medição elétrica chamada potencial evocado somatosensitivo, que nesse contexto serviu basicamente para tentar demonstrar se tinha algum tipo de impulso elétrico passando por ali, o mínimo que fosse. Ou seja, se teria alguma mínima ponte viável capaz de transmitir os impulsos elétricos naquele ponto que foi cortado. E daí eles disseram que o potencial evocado voltou a aparecer só nos ratos que tinham recebido o polietileno-glicol ali no local da lesão. E que nos ratos que não tinham recebido ficou zerado o potencial evocado depois de 4 semanas, que seria, como eu disse, uns 8 anos para o ser humano. Foi isso o estudo. Com esse estudo eles quiseram tentar pular para fazer transplante de cabeça com lesão em medula cervical alta em ser humano. Que isso, hein, Capial? Que baita estudo que você fez para tentar embasar a sua proposta extraordinária. Em 4 semanas, o potencial evocado de uma lesão torácica baixa voltou a aparecer em 9 ratos. Muito louco esse resultado, muito bom mesmo. E daí eles pularam disso para a seguinte conclusão, que está lá no estudo para quem quiser ler. Eu vou até ler aqui uma tradução livre. Mostramos pela primeira vez em um estudo adequadamente desenvolvido que a paralisia consequente a uma transecção completa da medula espinhal, sem comentar que foi torácica baixa e não cervical alta, que faz toda a diferença, uma transecção completa da medula espinhal pode ser resolvida. Pode ser resolvida. Então você está me dizendo que passar um mínimo de impulso elétrico por ali é resolver a lesão. Essa conclusão é bem absurda. A única coisa que eles mostraram foi que se desenvolveu ali alguma ponte boa o bastante para a condução elétrica naquele lugar, para permitir ali uma passagem mínima de impulsos elétricos. Mas o que foi isso? Foi um tipo de fibrose que se formou ali? Ou foi algum desses cotos axonais que cresceu e se religou de alguma forma ali e daí permitiu a passagem de impulso elétrico? Isso não resolve o problema que eu falei, de que você não sabe exatamente o que se regenerou ali e você não sabe se isso vai ter algum resultado útil do ponto de vista funcional. Será que vai voltar o movimento? Será que a sensibilidade vai voltar? O fato de passar um impulso elétrico ali não quer dizer muita coisa. Você não está garantindo de forma alguma que o religamento que aconteceu foi fibra a fibra, como eu falei que tem que ser. É muita desonestidade intelectual a conclusão desse estudo aí, como tudo que esse cara fala. Eu acho muito difícil defender ele de alguma forma. Isso que ele mostrou nesse estudo não quer dizer que com o tempo vai acontecer uma regeneração boa o bastante, adequada o bastante para devolver os movimentos a esse corpo. Se ele esperou 4 semanas, por que ele não poderia ter esperado mais 8 semanas e dizer se algum daqueles ratos apresentou sinais de que algum movimento tinha sido bem recuperado, que ele estava conseguindo meio que tentar andar de novo? Não, só vai dizer que tem um impulso elétrico ali, tem um reflexo miotático bem simples ali, que pode ter sido meio ao acaso. E daí vamos pular para a conclusão de que as lesões medulares podem ser resolvidas com o polietileno-glicol. Tenha paciência, né, cara? Eu não entendo como é que o periódico que aceitou esse estudo aceitou isso, não é possível. Eu já vi tanta coisa tão melhor sendo negada. E acredite você ou não, esse estudo foi publicado em um periódico indexado no PubMed, o Medline. Grande Medline, onde estão as maiores evidências da comunidade científica médica. Você encontra um artigo com uma conclusão tão sensacionalista quanto essa daí que eu falei. Conclusão claramente muito precipitada. Pra você ver como que o fato de estar publicado lá no Medline, no PubMed, não torna a coisa um fato. Não quer dizer que aquilo tá certo. Até porque a busca da verdade na ciência depende da repetibilidade. Então agora o que tem que acontecer é a repetição desse experimento por outras pessoas em outros lugares, para então a gente poder começar a considerar se tem mesmo alguma verdade ou não por trás desse uso do polietileno-glicol em lesões axonais. E eu espero que alguém tenha o bom senso de fazer esse estudo com lesões cervicais altas, se a ideia é usar isso como uma justificativa para fazer em seguida um transplante de cabeça em seres humanos. Eu não estou dizendo que é impossível que o polietileno-glicol seja mesmo usado no futuro para isso. Eu acho improvável, mas longe de mim querer dizer agora tão cedo
que não vai dar certo. O que eu afirmo sim é que o Canavero e o Ren foram bem afobados nesses estudos, pulando rápido demais para conclusões extraordinárias, sem ter ainda o suporte de evidências igualmente extraordinárias. Pouquíssimas foram as vezes na história da medicina que esse tipo de caminho deu certo. Carl Sagan estaria decepcionado com esses dois. O que eu vou fazer?